Fala, meu povo! É o seguinte, para a gente começar a entender essa questãozinha de simbolismo, a gente precisa, pelo menos, começar pelo contexto histórico. É o seguinte, a gente tem que botar sempre na nossa cabeça que lá na Europa a gente estava tendo uma crise econômica ferrenha. Então, gerou ali algumas entranhas, né, em relação ao capitalismo liberal, positivismos. Então, a gente entrou com os progressos científicos. E o que isso tudo gerou, galera? A gente gerou aqui a Primeira Guerra Mundial. Gerando a Primeira Guerra Mundial, a gente já tem uma grande diferença dos poetas simbolistas, dos autores simbolistas para com os do romantismo. Os simbolistas já não têm mais aqui os sentimentos que a gente tinha com o romantismo. Então, a razão já não é mais a explicação para o mundo. A gente já vai começar aqui ter alguns progressos científicos dentro da nossa questão simbolista. Então, para entender tudo isso, a gente vai aqui para o nosso slide para conseguir sintetizar aqui a nossa questão. Então, o simbolismo é a arte que criam, né, para estimular os sentimentos humanos e, então, permitir a apreensão da realidade sem o auxílio da razão. O que significa isso, Ana? Simplesmente que o auxílio da razão aqui é algo em relação ao cientificismo, né? Ao positivismo. E agora a gente vai começar a entender as questões do mundo, como a gente realmente consegue compreender com os autores. O que é isso? O que você quis dizer, Ana? Nada mais, nada menos do que realmente se passava como sentimento humano, não só a razão. Já no Brasil, o momento político no fim do século XIX tinha como questão a principal luta, né, o fim da escravidão. Ou seja, a gente já vai começar a trabalhar aqui a questão do abolicionismo, a questão da liberdade humana, porque afinal de contas somos todos humanos e não escravos, beleza? Então a gente já começa a compreender aqui a situação pela humanidade, a humanização do ser humano, não só força de trabalho, beleza? Então o desejo de investigar o desconhecido. Antigamente a gente só tinha ali o que foi dito pela elite e acabou. Agora não, a gente vai querer investigar o que a gente não tinha conhecimento dentro da nossa perspectiva elitista, né? Que no caso seria a questão ali dos senhores de escravos em relação aos trabalhadores que eram explorados, né? Possibilidade de estabelecer alguma analogia em relação aos símbolos. O que eu quis dizer com isso, gente? Nada mais, nada menos do que relevar as relações entre o mundo visível e o mundo das essências, beleza? Então aqui a gente pegou um contexto histórico para conseguir relacionar com o simbolismo que estava se passando ali em questão mundial e dentro do Brasil. Já as principais características desse movimento, então, a gente vai ter várias figuras de linguagem, dentre elas sinestesia, aliterações e assonâncias, metáforas. Gente, o que quer dizer cada uma dessas? Sinestesia, mistura de sensações, aliterações e assonâncias, repetição de sons consonantais e vocálicos, consonantais, aliterações, né, e vocálicos, assonâncias. Metáfora, a gente já está bastante acostumado, né, comparações também. E detalhe, gente, preste bastante atenção nesse último pontinho. Em alguns casos, por fim, o misticismo mostra-se presente em obras com certo teor religioso transcendental. Então, cai naquele pontinho, né, do outro slide, nesse aqui, ó, relevar as relações entre o mundo visível e o mundo das essências. Pega direitinho essas dicas do simbolismo, do contexto histórico, que aí você vai conseguir resolver qualquer questão relacionada a isso. Gente, principais autores, Cruz e Souza e Afonso Guimarães. Recapitulando tudo, a Europa estava vivendo, né, uma crise econômica, e então gerou ali 3 pontos principais que eu elenquei ali mais para o início do vídeo, e que geraram a Primeira Guerra Mundial,
transformando, então, o que a gente tem ali para os assuntos do simbolismo, que no caso a gente não vai ter mais aquele romanticismo todo do romantismo, né, obviamente. Então, a gente já começa aqui uma perspectiva mais racional, mas não tão somente racional. Tem ali o equilíbrio das duas perspectivas, beleza? Beijo e até o próximo vídeo.